Olá, cursistas! Que todos estejam bem e em paz. Bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina de Informática do curso técnico de Secretariado. Na aula de hoje, falaremos sobre as planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas são softwares aplicativos que permitem ao usuário criar tabelas e gráficos, formatar, tabular e classificar dados de modo dinâmico e eficiente. Esses programas, eles são muito utilizados em atividades comerciais e no controle de fluxo de dados de escritórios, em tarefas e na organização de documentos pessoais. Como a maior parte dos softwares, as planilhas eletrônicas, elas também exigem o pagamento de licenças de uso e tem aquelas outras que são gratuitas. Há aplicativos de planilhas eletrônicas que podem ser encontrados com facilidade na internet, de modo que ela seja executada em modelo de aplicação, ou seja, não há necessidade de instalação do software no seu computador e podem ser acessadas online na internet, sem pagar pela instalação. Na aula de hoje, trabalharemos com os conceitos e ações mais comuns à maioria dos aplicativos de planilha eletrônica. Falaremos um pouco sobre dois softwares muito comuns e acessíveis aos usuários, o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc. O Microsoft Excel é um software proprietário. Para utilizá-lo, é necessário adquirir uma licença de uso paga. Ele faz parte de um pacote de aplicativos de escritório da Microsoft, como nós falamos já nessa disciplina na aula anterior. E o LibreOffice Calc faz parte de uma suíte de aplicativos denominada LibreOffice, que refere-se a um projeto de softwares livres, de código aberto, sem custo de instalação ou uso. Nós também já falamos sobre isso antes. Então, como vocês sabem, os pacotes de aplicativo referem-se a conjuntos de softwares distribuídos em forma de pacotes para facilitar as tarefas no trabalho, que é o caso das planilhas eletrônicas, editores de apresentação, agenda e organizador pessoal, gerenciadores de bancos de dados, editores de imagens, editores de fórmulas matemáticas, entre tantos outros. Um ponto importante a ser considerado é o modo de guardar esses documentos quando salvos. Quando salvamos uma planilha, ou seja, quando guardamos essa planilha em uma memória de forma permanente, nós usamos um padrão de salvamento do aplicativo, que são as extensões. Também já falamos sobre isso. No Microsoft Excel, a planilha é salva com a extensão XLS ou XLSX, no caso das versões mais recentes do aplicativo. Observe aqui no slide. Nós temos um exemplo de planilha no Calc. A extensão dele é .ods. Nós temos um tipo, planilha Open Document, ou seja, nós temos uma planilha de documento de código aberto. Um outro exemplo que nós temos aqui são planilhas salvas em versões anteriores ao 2007. Aqui o meu exemplo é 2003, então nós temos um .xls, planilha do Microsoft Office Excel de 97 a 2003. E o nosso terceiro exemplo é de uma planilha do Excel 2007, de extensão .xlsx, um arquivo do tipo planilha do Microsoft Office Excel, mas essa planilha do Microsoft Office Excel são de versões recentes, a partir do 2007. Então, nesse caso, nós temos os nossos exemplos de extensões dessas nossas planilhas eletrônicas. Então, quando nós temos esses aplicativos de planilha eletrônica, o LibreOffice e o Microsoft Word, as extensões são diferentes e eles são compatíveis entre um e outro.
só que aquele mesmo caso do LibreOffice Writer com o Word. Nós temos os pacotes da Microsoft, o Microsoft Excel, ele não reconhece os arquivos salvos nas planilhas do LibreOffice Calc. Entretanto, os aplicativos, o aplicativo Calc, ele tem uma funcionalidade que permite que todas as planilhas criadas nele, que são salvas com o padrão .ods, eles consigam reconhecer as extensões .xls e .xlsx do Microsoft Excel. Isso acontece porque eles têm uma ferramenta embutida dentro do LibreOffice.calc que permite a geração de extensões .xls e .xlsx, que não são extensões do LibreOffice Calc, e sim extensões do Microsoft Excel. Isso faz com que todas as planilhas criadas pelo Calc possam ser manipuladas pelo Excel. Isso é uma grande vantagem do aplicativo. Além de não ser pago, ele nos permite manipular os dados criados por ele em qualquer outro aplicativo que tenha as extensões que ele consiga salvar e converter. Então, nós vamos observar agora as telas principais dos aplicativos, do aplicativo Excel e do Calc. Vejam como as interfaces, as chamadas janelas, são semelhantes. Aqui nós temos duas janelas. A janela do Microsoft Excel e nós temos uma janela do LibreOffice Calc. Ambas trabalham com uma área de trabalho em branco, então esse ponto aqui é a nossa área de trabalho. Observem que nós temos aqui dentro dessas nossas áreas de trabalho dos dois aplicativos um conjunto de linhas e colunas bem definidos. Nós temos aqui as nossas linhas no Excel e nós temos as nossas linhas aqui no Calc. Outro fator importante são as nossas colunas. Nós temos as colunas apresentadas exatamente da mesma forma em ambos os aplicativos. Nessas planilhas eletrônicas, esses elementos, a interseção entre linhas e colunas são chamados de células. Então, esses campos definidos aqui, olha, são chamados de células, que nada mais do que a interseção de linhas e colunas. Então, nós temos que, além de tudo isso, e como nós já falamos nos editores de texto, na aula anterior, vocês podem observar que as planilhas eletrônicas também possuem uma barra de menus. Essas barras de menus estão aqui na parte superior das janelas e elas possuem uma coleção de ferramentas que vão facilitar o nosso trabalho, o trabalho dos usuários, né, dentro desses aplicativos. Um outro ponto comum entre essas duas janelas são as barras de rolagem. Observa que o Calc nós temos a barra de rolagem e a outra ficou escondida aqui, mas também tem uma barra de rolagem que permitem a movimentação de toda a tela, toda a área de trabalho dessas planilhas, que vão de forma infinita crescendo, né? Aliás, desculpa, tem uma infinita porque tem um ponto de término, né? Mas nós temos até a extensão dessa nossa área, né? O limite de linhas, o limite de colunas. Como nós já falamos anteriormente, são aplicativos extremamente semelhantes e compatíveis, né? Então, o trabalho realizado em um aplicativo desse não traz nenhuma perda ao usuário, caso ele escolha um ou outro. O que define a escolha desses aplicativos
um ou o outro, é uma questão pessoal. Então, a preferência está na forma com que se trabalha, na preferência do usuário, no que ele gosta mais, ou então na disponibilidade de acesso de um aplicativo ou de outro. Para que nós consigamos trabalhar melhor com essas planilhas eletrônicas, nós vamos falar um pouco mais sobre um aplicativo em especial, que é o Microsoft Excel. As suas planilhas, as suas funcionalidades principais e as suas ferramentas. Então, vamos ver como iniciar o Microsoft Excel. Nós temos aqui a nossa tela de início, onde nós conseguimos acessar o nosso Microsoft Excel 2007. Então, o primeiro ponto é ir no botão Iniciar, escolhemos a opção Todos os programas, vamos escolher a pasta Microsoft Office e, por fim, nós vamos escolher a opção Microsoft nós vamos escolher a opção Microsoft Office Excel 2007. Repetindo, iniciar programas, Microsoft Office, Microsoft Excel 2007. Nós temos aqui a tela principal da nossa planilha eletrônica Microsoft Excel 2007. Veja os elementos principais do aplicativo. A nossa barra de títulos, onde enquanto ela ainda não foi salva, enquanto ela não houve nenhum tipo de salvamento dessa pasta, ela recebe sempre o nome padrão. Pasta 1, pasta 2, pasta 3. Enquanto nós não tivermos salvo essa pasta de trabalho, a barra de títulos receberá esses nomes padrão. Um outro elemento que nós temos extremamente importante é a representação das colunas, que inclusive nós já vimos um pouquinho antes na tela de apresentação do aplicativo. Então, nós temos as colunas representadas por uma sequência alfabética que começa pela letra A e vai crescendo ao longo da extensão da planilha. E as linhas, que são uma sequência numérica, que começam pelo 1. Então, nós temos a numeração de linhas em uma ordem numérica sequente e a de colunas em uma ordem alfabética sequente. Outro ponto, outro elemento importante que nós temos dentro dessa nossa planilha são as abas de planilhas. As abas de planilhas, como padrão básico do Excel, aparecem sempre 3 planilhas iniciais: Plan 1, Plan 2, Plan 3. Essas planilhas, elas representam como se fossem fichas de trabalho. Então, cada planilha dessa nós podemos trabalhar os dados como nós quisermos. Então, como o nome padrão vem o Plan 1, Plan 2, Plan 3, nós podemos renomear, mudar o nome dessas planilhas. Então, é extremamente conveniente que nós não continuemos usando esse nome padrão. Como é que a gente faz essa mudança? Ou clica uma única vez de forma suave sobre essa nomenclatura e ele habilita para que nós possamos editar esse nome, e aí nós colocamos conforme estamos trabalhando, da forma mais conveniente, ou então clicamos com o botão direito, vai abrir um menuzinho suspenso para a gente, vamos na opção renomear e nós renomeamos essas planilhas. Bom, temos que ficar sempre com 3? Não, podemos excluir planilhas ou inserir planilhas. Para que nós possamos excluir planilhas, clica com o botão direito, vai excluir. Caso
contrário, caso queremos inserir mais uma, basta clicar aqui nesse ponto e ele vai habilitar para a gente novas planilhas aí. Bom, uma outra questão interessante que nós temos aqui são as células, como eu disse, aqui nós temos conjuntos de células. E a nossa barra de fórmulas, na verdade, caixa de fórmulas. O que é essa caixa de fórmulas? Essa caixa de fórmulas vai receber toda a nossa, todas as fórmulas e funções que utilizaremos para que nós possamos trabalhar as nossas operações dentro dessa planilha. Então, é uma caixa que estará em constante utilização. Assim como os outros aplicativos do Excel, nós temos também os nossos menus com as nossas caixas de formatação. Então, aqui a gente pode ter a possibilidade de atalhos, formatar a fonte, formatar os dados que estão inseridos dentro dessa nossa planilha, dentro dos dados que nós estamos trabalhando, de uma forma muito mais eficiente. Então, a gente consegue mudar tamanho de fonte, cor e tudo o que nós necessitamos. Então, todas as vezes que nós estamos trabalhando com uma célula, nós trabalhamos com a interseção, como eu disse antes, das nossas linhas e colunas. Isso vai fazer com que nós tenhamos o nosso endereçamento, o nome dessa nossa célula. Então, observe que essa linha marcada aqui, eu vou marcar de outra cor. Imagina aqui, ó, esse ponto aqui em azul, que é o que está grifado. Nós temos aqui uma barrinha de nome, que é o nome da célula. Então, nós temos coluna A, linha 1. Isso nos garante o endereçamento da nossa célula na planilha. Vale lembrar que não é um endereçamento na memória, isso aqui é um endereçamento dentro da planilha. Isso nos garante saber onde é que cada célula está. Antes de trabalharmos com algumas das diversas ferramentas do Excel, nós vamos falar um pouco mais sobre a barra de menus. O Excel tem 7 menus básicos. São eles: o primeiro representado aqui, nesse slide, nós temos o menu Inserir. Permite a inserção de gráficos, tabelas, caixas de texto, símbolos, entre várias outras aplicações que nós temos nesse menu. Observem aqui, os gráficos, caixa de texto, várias aplicações importantes dentro desse menu. O segundo menu que temos é o menu Layout de página. Nesse menu, nós conseguimos configurar as margens da página, a orientação, tamanho da folha, quebra de texto, plano de fundo, altura e largura das células, além da exibição das linhas de grade que nós temos dentro das tabelas. Então, nós temos toda essa aplicação. Um outro menu que é extremamente importante e facilita muito a nossa vida é o menu de fórmulas. Ele permite que nós consigamos gerenciar os nomes das células e rastrear precedentes, dependentes de janela, inspeção de biblioteca, função, entre várias outras ferramentas e funções específicas do Word. O terceiro, o quarto menu, que é o menu de dados, ele é usado quando nós vamos criar filtros. Então, geralmente, a opção mais importante é a de criar filtros. Ele nos permite ainda classificar os dados em ordem alfabética, também é uma outra opção que nós temos aqui. Seja essa classificação em ordem crescente ou em ordem decrescente. E várias outras funcionalidades referentes a esses dados, como, por exemplo, agrupamento, linhas dependentes,
permite ainda buscar pastas e subpastas dentro do Windows Explorer, que é uma ferramenta da Microsoft também. Um outro menu que nós temos é o menu de revisão. Assim como nós vimos no Microsoft Word, ele nos permite revisões ortográficas dentro das células, verificar quais os problemas ortográficos e gramaticais que nós temos e fazer essa correção automática. E por fim, que é o último menu, nós temos o menu exibição. O menu exibição, ele exibe linhas de grade, as nossas fórmulas, exibe a ferramenta Zoom, que possibilita que nós visualizemos em tamanho maior, em tamanho menor, exibe linhas de grade, as barras de título e todas as configurações de exibição que nós temos aqui dentro dessas nossas barras de menu. Então, são muitas as funcionalidades do aplicativo. E como elas são muitas, nós vamos escolher, né, apenas algumas que são mais usuais, que são mais constantes no nosso dia a dia, para que nós tenhamos uma demonstração aqui nessa aula. Então, nós vamos começar falando sobre células, né? Então, o que são células, como elas são criadas, vejamos. Aqui nesse exemplo, nós temos a apresentação de 3 células. Então, como já falamos, as células são representação de uma interseção de linha e de coluna. É isso que as nomeia, né? É isso que as endereça dentro da planilha. E é muito importante que vocês observem que não é um endereçamento de memória. Esse número, esse nome que nós recebemos, o número de linha e a coluna, não é um endereçamento de memória, é um endereçamento na planilha, como se nós tivéssemos um conjunto de lotes em quadras, né? Uma definição específica ali para aquele agrupamento. Sendo as linhas representadas por uma sequência numérica e as colunas representadas por uma sequência alfabética, as células são definidas assim, como vocês estão observando aqui nessa imagem, como uma união entre as duas, interseção entre as duas. Então, a célula azul, aqui, essa célula, nós temos ela nomeada como primeira coluna, primeira linha. Logo, coluna A, linha 1. Essa célula se chama A1. No caso da nossa célula aqui grifada em vermelho, ela está na coluna B, linha 3. Logo, ela vai receber o nome de primeiro a linha B, primeira coluna B, depois a linha 3. Logo, ela será nomeada como B3. Por fim, nesse nosso exemplo, nós temos aqui uma célula verde, que está na coluna D, linha 6. Logo, o nome dela aqui vai ser a coluna D, linha 6. Tranquilo? Caso nós precisássemos somar essas 3 células, nós não poderíamos utilizar outra forma senão utilizando o nome delas. Então, nesse caso, nós temos a célula A1, B3 e D6. Se somássemos ela, seria A1 mais B3 mais D6. Nós usamos o somatório das células utilizando os seus nomes. Observe que a célula D6 está selecionada e o nome dela aparece aqui, ó, no campo de nome, o nome da célula. Caso vocês não queiram que essas células continuem com o nome padrão, vocês podem mudar o nome dela aqui.
Como é que funciona? Imagina que nós estamos querendo mudar a célula D6, que é a que está selecionada. O que fazer? Seleciona a célula e muda aqui o nome. Em vez de D6, você colocará a alteração que é importante para você. Geralmente, a gente deve substituir esse nome por aquele de interesse do usuário. Então, a partir do momento que nós selecionamos a célula, inserimos o novo nome, imagina que seja um nome como, por exemplo, salário, tudo que vocês inserirem um novo nome e clicarem o Enter, aquela alteração já foi salva. Sugiro que vocês façam o teste. Abram a planilha e mudam o nome da célula, para vocês verem como é interessante. Mas, assim, vocês não podem esquecer que essa célula, a partir do momento que vocês alteraram o nome dela, ela não vai mais ser reconhecida pelo nome padrão. Ela vai ser reconhecida somente pelo nome que você salvou. Então, se você deu a ela o nome de teste, quando for fazer soma com ela, você vai ter que chamá-la de teste. Então, imagina que você vai lá e substituiu as células A1 e A2 por teste 1 e teste 2. Você vai utilizar sempre a nova nomenclatura, fazer a chamada das células com a nova nomenclatura. Então, se somarmos o que estava em A1 com o que estava em A2 e você renomeou essas células, então será o novo nome, não mais A1 e A2. Então, nós devemos lembrar que como essas células, elas são campos digitáveis e nós podemos inserir ali dentro dados, esses dados armazenados dentro dessas células, eles podem ser configurados conforme a nossa necessidade de utilização. Então, para que nós consigamos reconhecer um dado ali dentro daquela célula como numérico, como valor monetário, nós precisamos formatar essas células. E para que nós possamos formatar de forma correta, nós precisamos utilizar alguns caminhos para que nós possamos fazer essa formatação. Então, o primeiro caminho, a primeira forma, o jeito mais fácil de nós utilizarmos essa formatação é se nós selecionarmos a célula, clicar com o botão direito e aí vai abrir uma listinha, um menu de opções, onde vocês vão escolher lá dentre as opções, né, clicando com o botão direito, vai aparecer a opção formatar células. Essa opção vai acionar uma janela de diálogo chamada formatar célula, que é aqui na nossa imagem nós temos essa caixa de diálogo de formatar células para vocês poderem conhecer. Então, nós podemos, além de usar o botão direito, nós podemos acionar no menu através do menu início. Então, nós teremos lá disponíveis as opções de formatação de células. Mas, nós precisamos trabalhar um pouco aqui com essa nossa caixa de diálogos. Então, vamos agora conhecer essa nossa caixa de diálogo. Observe que nós temos uma primeira aba que ela representa uma categoria e nessa categoria nós temos uma categoria com uma sequência de opções, né, de tipo de dado disponível. Então, nós temos dado numérico, nós temos a moeda, nós temos um dado contábil, nós temos data, hora, porcentagem, fração, tipo científico, texto, especial ou personalizado. Observe que essa caixa de diálogos, ela faz com que nós consigamos gerenciar esse tipo de dados a partir dessa nossa categoria. Então, para nós conseguirmos trabalhar aqui, vamos
fazer continuar seguindo cada uma dessas abas apresentadas aqui nessa caixa de diálogo, para que vocês consigam compreender melhor o que se trata essa formatação. Então, nós temos aqui, além desses tipos comuns de categoria, vocês observem a segunda aba, que é a aba de alinhamento. Então, aqui na aba de alinhamento, nós temos a primeira opção, alinhamento do nosso texto. No alinhamento do texto, nós temos a opção de alinhamento horizontal e alinhamento vertical. No alinhamento horizontal, nós temos algumas opções. A primeira opção é geral, do jeito que vem na célula, a gente não pode mexer. Depois nós temos, se nós acionarmos esse botão, nós temos um alinhamento à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. No alinhamento vertical, ao acionarmos aqui, nós também conseguimos mudar isso para alinhamento inferior, superior ou o centralizado. Uma outra opção interessante que nós temos dentro dessa aba de alinhamento é a direção do texto, é a orientação do texto. Então, aqui nós temos nessa área a orientação, onde nós conseguimos fazer uma alteração do texto em um ângulo de 90 graus positivo ou negativo. Então, observa isso aqui, ó. Ele está ajustado aqui, então ele está a 45 graus. Se nós quisermos colocá-lo totalmente alinhado nessa posição, nós estamos alinhando ele a 90 graus. Ou, se nós voltarmos aqui no sentido horário, ele vai ser alinhado até 90 graus negativo. A próxima aba do formatar células é a aba de formatar fonte. Na aba de formatar fonte, nós podemos configurar o tipo, o estilo, o tamanho, a cor, o efeito dos dados relacionados à fonte, à escrita desses dados e a forma com que eles serão apresentados na planilha. Aqui nessa fonte, nós selecionamos o tipo da fonte. Então, nós temos uma barra de rolagem, onde pode-se listar aqui para a gente uma sequência de tipos de fonte, onde os dados serão transcritos daquela forma. Nós temos o estilo, e o estilo da fonte, nós temos 4 estilos básicos. Nós temos regular, itálico, negrito ou negrito e itálico ao mesmo tempo. A combinação do negrito com o itálico trabalhando juntos. O tamanho, que é o tamanho da fonte, o tamanho com que o texto será escrito em cada uma das células. E nós temos ainda os estilos, que podem ser apenas 3. Nesse caso, nós temos apenas 3 estilos: o taxado, o sobrescrito e o subscrito. Um texto taxado é aquele que tem um traço na metade da letra. E o sobrescrito, quando está acima, o subscrito, quando está abaixo. Então, são os 3 estilos básicos que nós temos na formatação das células. A nossa outra aba é a aba borda. Aqui na aba borda, nós temos a definição de tabelas, além das tabelas das células que compõem as tabelas, né? Então, dentro de uma planilha, nós podemos ter uma ou mais tabelas. Para isso, nós precisamos definir as bordas, e aqui nós temos formatação de linha, o estilo da linha, se sequente, se pontilhado, pontilhado mais fino, mais grosso, largura do traço, cor desse traço e todas as funcionalidades de borda que nós temos aqui dentro de uma tabela.
A nossa próxima aba é a aba de preenchimento, que permite a nossa manipulação dos dados. Então, nós temos aqui o nosso preenchimento, onde nós temos uma paleta de cores, um conjunto de cores diversificado, que nos permite aqui preencher essa célula da cor que a gente achar melhor, mais conveniente, mais adequado. A outra aba que nós usamos aqui é a aba de proteção. Essa aba de proteção, ela é muito importante para nós, para que nós possamos administrar a proteção dessas tabelas e dessas células. Imagina que você vai lá e insira um valor que você pagou e você não quer que ninguém altere aquilo ali com facilidade. Então, nós temos aqui como bloquear essas células. Então, olha só, dentro de proteção nós temos apenas 2 itens, que são células bloqueadas e células ocultas. No nosso exemplo aqui, quando nós temos uma célula bloqueada, ela vai ser, nós temos um impedimento, nós não conseguimos alterar nada dentro dessa célula. Então, a célula não vai poder modificar o valor que está dentro dela, ela não vai poder ser movida, redimensionada, excluída, nada. Então, se eu tiver uma tela com um tamanho menor, com a cor diferente, eu coloquei bloqueada, ninguém consegue mexer nela. Então, sempre nós temos a forma de proteger essa nossa célula. O travamento dessa célula também, ele só vai ser feito se a planilha estiver protegida. Se ela não estiver protegida, nós não conseguimos bloquear a célula. Então, nós temos, todas as vezes que nós temos a marcação de bloqueio, nós também temos uma definição aqui na parte inferior da janela, que mostra qual é a melhor forma de nós permitirmos esse bloqueio, que é gerenciando a proteção da pasta de trabalho. Quando a célula está oculta, ou seja, quando essa opção aqui é marcada, vai fazer com que essa célula não seja exibida na caixa de fórmulas. Então, nós não conseguimos manipular os dados dentro da célula. É como se essa célula não existisse. Então, nada vai acontecer. Só que só pode acontecer se nós marcarmos aqui e ao mesmo tempo ela estiver protegida, e aí é como se ninguém pudesse mexer, ninguém pode ocultar, ninguém pode bloquear. Então, para nós, ocultar uma célula é como se ela não existisse para ser manipulada ou manuseada em nenhum instante. O Excel, assim como os outros aplicativos de planilhas eletrônicas, permite que cálculos sejam realizados com funções simples. E essas funções, elas são reconhecidas dentro do nosso editor, ou seja, dentro do nosso gerenciador de planilhas eletrônicas, dentro do aplicativo, de diversas formas. Então, nós vamos verificar agora 2 modos possíveis de fazer um mesmo cálculo de soma. Observe. Na primeira figura, no primeiro exemplo, a fórmula é inserida manualmente. Então, nós vamos inserir de forma manual, ou seja, selecionamos aqui a célula B9, e essa célula B9, ela vai ser acionada para receber um cálculo, para receber uma fórmula com a tecla de igualdade. Então, observe que antes de mais nada, tem uma igualdade aqui. Então, essa igualdade vai ativar a barra de fórmulas, e isso é feito automaticamente. Então, nós colocamos soma, que é uma função de soma básica, e então, igualdade para ativar a fórmula, soma, e aí nós temos o intervalo de soma que nós temos, né? Então, abrimos o parêntese aqui, soma, abriu o parêntese,
inserimos dentro do nosso intervalo, o intervalo inicial, então vai ser somado a partir do B5 até o B8. Então, todas as células de B5 a B8 serão somadas. Então, o que representa esse intervalo? Os dois pontos. Então, nós temos B5 como se nós tivéssemos os dois pontos referindo ao até, de B5 até B8. O segundo exemplo, nós temos a inserção da célula diretamente na barra de fórmulas, ou seja, na caixa de fórmulas, tá? Esta é a nossa caixa de fórmulas. Então, nós não estamos inserindo mais o valor diretamente na célula. Observa que na célula B9 aqui, nós não temos a fórmula, nós temos o resultado, 88. O que aconteceu? Nós fomos na barra de fórmulas, aqui em cima e fizemos a mesma operação anterior. Inserimos o sinal de igualdade, ativando essa operação, colocamos a função de soma, que se chama soma, abrimos o parêntese e colocamos lá dentro o nosso intervalo, que é de B5 a B8. Então, os dois pontos representam o nosso intervalo, somando de B5 até B8. Essas são as duas formas que nós temos de inserir a nossa soma, né? Fazer uma mesma soma utilizando recursos diferentes no Excel. Os intervalos de células utilizados nas fórmulas, eles podem ser selecionados de modo contínuo ou não contínuo, ou seja, uma sequência regular ou não. Foi o exemplo dado quando eu coloquei os dois pontos. E aí nós temos dois pontos como intervalo contínuo. E as sequências não contínuas? E os intervalos não contínuos? Observe na imagem como funciona. Então, aqui nós temos duas formas de intervalos. O intervalo contínuo é muito simples. Vocês já viram que nós precisamos apenas colocar os dois pontos aqui, que nós sabemos onde começa e onde termina. Nesse exemplo, começou na linha 2 e foi até a linha 7. Logo, nós temos o intervalo de C2 a C7. O que é importante vocês saberem, que ainda não foi dito, é que nós temos intervalos não contínuos, que são células separadas. Então, nesse caso, nós temos a célula A2, a célula B4, a célula B6 e a célula C7. Logo, para que nós possamos usar isso de forma independente, observem que nós temos ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula significa as células isoladas. Então, eu tenho a soma da célula A2 com B4, B6 e B7. Eu não tenho uma sequência contínua desses valores. Então, esse é o nosso intervalo não contínuo. Outro ponto importante a ver aqui é que nós temos várias funções, então são sempre funções automáticas. Nós não precisamos digitar a fórmula direto na célula, nós não precisamos usar esses valores de forma independente aqui. O que nós temos? Nós temos várias funções e essas funções podem ser inseridas de forma automática. Aqui eu exemplifico para vocês a função de data e hora. A função de data e hora é inserida quando nós queremos algo relacionado ao tempo. Hoje, agora, ano, data, valor. Isso aqui faz com que a planilha reconheça automaticamente o horário de agora. Então, agora é o quê? Quantas horas? Que dia é hoje? Então, com essa função, nós temos um retorno direto desses valores. Assim como mês, data, ano,
Isso é automático. E como nós conseguimos acessar essa informação? Basta ir no campo de função na nossa caixa de fórmulas. Dentro da fórmula, da nossa função estatística, nós vamos acionar essas funções sempre com o nosso botão de função. Então, aqui nesse slide, nós temos a categoria estatística e uma sequência, uma coleção aqui de fórmulas previamente estabelecidas. Eu vou apresentar para vocês rapidamente apenas 3. A primeira delas é a conte-se, que eu tenho a contagem de um valor se atender uma determinada condição. Então, aqui eu tenho um intervalo de C3 até C7 e eu quero verificar de C3 a C6, desculpa, a ocorrência do número 41. Então, eu tenho 41 na célula C3 e tenho 41 na célula C6. Logo, conte-se me retornou o número 2. A outra função, eu estou contando vazio. Eu quero verificar no intervalo de C3 a C7 quantos espaços vazios eu tenho, que são esses aqui grifados em amarelo, olha só. Então, o meu conte vazio vai retornar para mim o número 2. O meu terceiro e último exemplo da fórmula de funções estatísticas, eu tenho conte valores. O conte valores me retorna a quantidade de células preenchidas em um determinado intervalo. Então, aqui também eu tenho um intervalo de C3 a C6 e eu quero saber quantas células foram preenchidas. Me retornou 4 porque eu tenho 4 células preenchidas. A função texto também vai ser largamente usada por vocês. Eu vou dar apenas alguns exemplos básicos. Quero que vocês busquem na planilha eletrônica trabalhar um pouco com ele. Então, eu tenho a categoria texto. Aqui na minha função, eu tenho uma sequência de funções importantes. Selecionei 3 exemplos para vocês e vocês vão testar e vão testar as outras. Então, observa no primeiro exemplo, eu tenho a função arrumar. Então, ao clicar no botão de função, vai aparecer para vocês essa caixa de diálogo de inserir função aqui. E aqui eu estou usando o arrumar. Arrumar eu tenho o quê? Inicialmente, eu tinha o nome na célula B3, Maria, observe que eu tenho espaço longo aqui, dos Reis, mais um espaço longo, Santana. Quando eu uso arrumar, me retornou apenas um espaço aqui entre cada nome. Então, eu tenho Maria dos Reis Santana de uma forma organizada, correta. Meu segundo exemplo, a função concatenar, eu estou concatenando 2 células, célula B3, célula C3. Em B3, eu tenho Pedro. Em C3, eu tenho Evandro. Quando eu concateno essas 2 células, eu junto as duas, então eu passo a ter, em vez de Pedro e Evandro em células separadas, eu junto as 2. Aí você vai falar comigo assim, de que isso me vale? Eu não tenho espaço. Concateno espaço em branco aí também, resolve o problema. Aí fica Pedro, espaço, Evandro. Outra forma de se utilizar isso aqui diretamente é usando o e-comercial. Esse e-comercial representa o concatenar. Então, se eu uso na célula igualdade B3 e de e-comercial C3, eu tenho a concatenação dessas 2 células e me retornará o mesmo resultado. Por fim, aqui nessa nossa função texto, nós temos direita. O que eu tenho na direita? Observa que eu tenho B3 e um 3 aqui. O que é isso? Eu tenho Mariana, que está armazenado na minha célula B3, esse nome, e eu tenho 3, ou seja, eu quero os 3 últimos caracteres à direita. Quais são eles? A-N-A, Ana. Essa é a minha forma, são algumas características, algumas funções específicas do texto. Para finalizar o nosso assunto, eu vou falar agora um pouquinho sobre gráficos.
é muito fácil de trabalhar gráficos, mas vocês devem seguir alguns critérios básicos. Observem que todo gráfico, ele vem da criação de uma planilha bem organizada. Então, aqui eu tenho uma tabela. Dentro dessa tabela, eu coloquei nome, salário, gasto e reserva. O que eu quero aqui? Criar um gráfico que me remonte essa situação. Como eu faço isso? Vou no menu Inserir, escolho aqui o tipo de gráfico que me interessa. No meu exemplo, eu escolhi o gráfico coluna e peguei aqui dentre essas opções, escolhi essa de 2D. Aí me apareceu aqui, ó, uma opção, uma descrição do tipo de gráfico que eu estou usando. Eu poderia usar qualquer outra. Isso aqui, cada gráfico que eu tenho a descrição de quando utilizá-lo. Após nós selecionarmos a tabela, nós inserimos o gráfico, apareceu o gráfico aí. Então, nós temos o salário, os gastos e as reservas. Cada um desses é representado por um indivíduo. Então, eu acabei pagando ali a nossa legenda, mas nós temos quem recebe mais, né, o salário maior, o menor e os gastos de cada um deles. Caso a gente faça esse gráfico e a gente perceba que esse tipo de gráfico não é adequado para a nossa operação, o que é que nós vamos fazer? Nós clicamos com o botão direito na área do gráfico e aí vai aparecer para a gente aqui, ó, esta lista de opções. Nessa lista de opções, a gente pode alterar o tipo de gráfico, selecionar outra fonte de dados, formatar a área do gráfico, mudar as cores, mudar o que a gente tiver que executar, inseri-lo como figura, mudar a fonte, copiar, colar, recortar, tudo que envolver essa manipulação de dados a gente consegue fazer aqui. Então, o que é importante a gente verificar aqui, além disso, olha só, o Pedro tem um gasto maior e uma reserva maior, um salário maior, um gasto maior, mas uma reserva maior. A Flávia tá aqui e a Ana com salário menor, gasto menor que os três e uma reserva menor, porque ela gasta mais. Então, mais do que ganha, né? Perdão. Então, essa é a nossa referência de gráficos. Observem ainda que nós temos aqui nessa área a formatação do texto do nosso gráfico. Então, aqui a gente consegue manipular todas as partes textuais, seja de salário, dos valores, da legenda, mudando aqui dentro desta opção. Bem, esta foi a nossa última aula. Mas as atividades da disciplina, elas não vão terminar aqui. Como vocês sabem, ainda temos muitas tarefas para realizarmos juntos. Dentre elas, tem uma atividade prática postada no ambiente e eu quero que vocês verifiquem na postagem as instruções e as elaborações, as instruções de elaborações, né, e as instruções de envio. Eu quero agradecê-los por estar aqui participando desta aula e eu estou à disposição de vocês. Desejo a todos bons estudos. Permaneçam bem e em paz. Tchau.